Duas artistas versáteis. Tati é atriz, performer, diretora de teatro, gestora e produtora cultural. É uma das fundadoras da Andaime Cia de Teatro. Sua pesquisa é fundamentada nas artes vivas do corpo, com foco na dramaturgia do teatro físico para bebês e em ocupações de espaços alternativos. Desde 2020, tem se aventurado nos aspectos performativos do audiovisual. Cirila é atriz e gestora cultural, doutoranda pelo programa de pós-graduação da UNB e especializada em mimesis corpórea e teatro físico pela Escola Moveu, na Espanha. Tati e Cirila fundaram em 2009 o coletivo Antônia, companhia que investiga as linguagens cênicas para os bebês e crianças da primeira infância. Preparem-se para uma conversa repleta de insights e descobertas sobre gestão de carreira artística. Hoje, a estupenda trupe Contracena, com Tatiana Bittar e Cirila Targueta. Ei, alegria! Nosso primeiro episódio. Eita, é o primeiro? É o primeiro episódio. É o primeiro episódio. Legal. Sim. Cirila e Tati, então, vocês são dois artistas que são inspiração pra gente, tanto pra mim quanto pra trupe como um todo, não é à toa que vocês estão aqui. Eu acho muito interessante que vocês se envolvem em várias vertentes da arte, certo? E vocês são muito bem-sucedidas em tudo que vocês fazem. Então, a Estupenda hoje queria bater um papo com vocês sobre gestão de carreira artística. Eu tenho interesse em saber que estratégias vocês usam para gerir a carreira artística de vocês, tanto individual como coletivamente. Até lembrando que muitas vezes, né, a gente vê o jardim das pessoas, mas a gente não sabe como é que é os bastidores, né? Então, como é que é o bastidor de Tati, de Cirila? Primeiro, obrigada pelo convite e obrigada pelo bem-sucedidas em tudo que vocês fazem. A gente não se vê muito assim, né? Mas... Não, é difícil a gente se ver assim mesmo, né? Nossos espelhos são um pouco quebrados, né? Pelo sistema, assim, por tudo, né? Mas obrigada mesmo e obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui contracenando com vocês. É muito bom criar outras dramaturgias também fora de cena, né? Com os grupos, né? E coletivos. Cara, essa pergunta, ela é bem difícil, né? Primeiro, eu vou falar, tá, Cí? Primeiro. Claro. Porque desenhar estratégias nesse tipo de carreira, né? Eu sinto que é complexo. Estratégica no sentido capitalista, né? Mesmo, assim. Como desenhar estratégica num sistema que está o tempo todo contra a gente, né? Então, a gente entende essa lógica estratégica clássica do sistema muito contra o que a gente está fazendo, né? O tempo todo. Então, acho que, na verdade, eu sinto que eu tô, então, desde sempre trabalhando com cultura, eu faço dança desde que eu era criança e tal. Eu sinto que é uma contra-estratégia. Uma contra-estratégia. O que eu fiquei falando? Estratégica. Maravilhosa, eu adorei. Falei, gente, é uma palavra nova. Que não tem estratégica mesmo. Não tem estratégica nenhuma. Você inventou uma palavra nova. Total. Eu acho que é uma contra-estratégia, na verdade. Assim, porque eu estava até conversando com umas amigas atrizes também esses dias, que parece que o sistema, ele está o tempo todo querendo te desfazer dessa ideia, né? De trabalhar com cultura. E aí eu digo, tanto como produtora, gestora, como atriz, né? Então, o tempo todo você está sendo dissuadida de buscar essas estratégias. E então você vai criando essas contra-estratégias para você não se entregar, né, ao que o sistema está te dizendo. Exatamente. E aí eu acho que são dramaturgias muito individuais mesmo, né? Eu gostaria de ouvir a Cirila para saber, porque ela é mais sistemática do que eu. E quem tem a lua em virgem é você, né? A lua não, o ascendente. Mas eu sou sistemática. Eu acho que para responder essa pergunta é interessante a gente puxar a memória de onde a gente vem, né? Porque a gente entrou numa universidade para estudar artes cênicas
como a maioria de nós e grande parte das nossas colegas que estão nessa trajetória de atuação para teatro, principalmente, que é do lugar de onde a gente vem, onde a gente ocupa, né? Que é bem diferente, é uma realidade bem diferente de outros lugares de atuação, né? E, obviamente, que nesse processo de formação a gente começou a trabalhar com produção cultural. Por quê? Porque a gente precisava de dinheiros, porque os boletos chegam. E, ao mesmo tempo, porque a gente precisava produzir os nossos próprios projetos, né? Porque, assim, quando você está começando uma carreira, você não tem grana para contratar alguém para trazer para produzir para você. Então, acontece, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, porque é uma coisa autogestionada. Então, a gente aprende aos trancos e barrancos, né? E, nesse momento, também, a gente se divide. A gente se divide porque a gente, né, trabalha a partir da subjetividade como artista, criadora, dentro da sala de aula, e num caminho muito objetivo que é da produção cultural, da gestão, de um olhar objetivo, né? Quase matemático, de sobrevivência, resistência, estratégia, né? Então, eu acho que as carreiras, elas muitas vezes, é muito comum dentro do nosso universo, essas carreiras trabalharem, né, e caminharem juntas, né? Tanto é que eu olho para vocês e eu vejo que são artistas e são produtores, gestores das suas próprias narrativas criativas, né? Então, eu acho que é um pouco assim, acho que é importante trazer isso, né? E isso é um problema. Eu fiz uma vez Bom, eu e a Tati, a gente tem isso muito claro na nossa trajetória artística, criativa e laboral, que somos gestoras, produtoras e artistas, né? Não dá para falar de uma coisa sem falar sobre a outra. E aí eu lembro que há uns anos atrás eu fiz um curso de gestão cultural no Itaú Cultural, e aí foi muito interessante porque veio um cara que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falou, gente, são profissões que é impossível elas se encontrarem, né? Porque o artista, ele entra numa sala de ensaio, ele tira a roupa, ele faz coisas escatológicas, ele cria, ele pira, ele grita, ele chora, ele mama, ele caga, ele, né? E o produtor precisa vender isso. E ele não pode entrar, né, para alguém, ou para um governo, numa política pública, uma instância de política pública, ou para um patrocínio privado e falar, então, eu vou ter um artista que vai dar pelada, então, assim, como é que você concilia isso dentro de uma mesma pessoa, né? Eu acho que a gente vive esse conflito diariamente, né? Sim, mas, por exemplo, também no encontro do Itaú Cultural, que aconteceu aqui em Brasília, lá na UNB, a Eleonora Fabião fez uma fala que eu achei muito interessante, que ela disse assim, como somos todas, né, atrizes e produtoras, e somos compelidas por esse sistema, né, de fazermos essas ações concomitantes, quais são as dramaturgias e quais são as diferenças, né, dessas dramaturgias? Porque estar em cena te pede uma dramaturgia, né, uma construção dramatúrgica, e o que a produção te pede de dramaturgia, de construção dramatúrgica? E isso também deu uma virada também um pouco no meu pensamento de como que eu tô contando essa história, né, para quem está aqui recebendo esse evento, ou quando eu faço uma produção para mim mesma e para o meu grupo, como que eu estou contando essa história dessa produção, como que eu estou criando essa dramaturgia, né, dessa produção. E quando eu também sou contratada, que dramaturgia é essa que eu estou construindo com esse outro artista que me contratou para fazer esse trabalho, né? Vamos construir então uma dramaturgia juntas, né? Aqui, uma dramaturgia de produção. Sim, e eu penso muito nisso, interessante você falar, porque são muitas maneiras de se fazer, né? De se produzir, né? E o que eu sinto é que essas estratégias de produção, que eu gostaria até de perguntar pra vocês, porque todo ano, ou essa programação, como é que vocês programam, assim, sabe? Porque parece às vezes que você tá passando num concurso público todo ano. Você tem que escrever em 10 editais, e não é em um concurso público, são 10 concursos por ano, pra você conseguir gerir e manter o próximo ano. Vocês têm uma estratégia, assim, de 5 anos, e nessa produção vai ser assim, ou não, ano que vem, e também isso mescla muito também com o fazer, que é subjetivo. E pra gente que tá assistindo vocês, a gente vê a pesquisa continuada de vocês. É muito claro o desenho artístico de vocês. Então, como que vocês fazem? Então, eu acho que a gente vinha numa estratégia que não tinha uma metodologia, assim. A gente, por exemplo, enquanto companhia, a gente tem uma metodologia de criação muito clara.
os processos criativos, não uma metodologia de gestão. Assim, a gente chegou a fazer alguns desenhos. Hoje a companhia somos eu, a Tatiana, a Kamala Hammers e o Rustang Carrilho. Rustang é diretor de arte, eu, Kamala e Tatiana somos gestoras e produtoras, e a gente tem uma divisão interna, né? A gente traça algumas estratégias, a gente tem um Trello, a gente tem algumas plataformas e a gente tenta desenhar algumas metodologias. Mas eu acho que tudo mudou depois da pandemia. Muito. Né? Inclusive, hoje, no dia de hoje, a gente está iniciando... Bom, no dia de hoje, a gente está em processo de criação de um espetáculo novo e está muito difícil para a gente, assim, porque tem 3 anos que a gente não entra numa sala de ensaio e a gente identifica que isso são resquícios traumáticos da pandemia, porque a pandemia nos desestruturou completamente enquanto pessoas e enquanto companhia. Né? Enquanto gestoras, enquanto profissionais. Inclusive porque a gente vinha numa toada com o Coletivo Antônia muito boa. A gente, sim, de 2019 saiu de um palco giratório, 2020 a gente ia para um festival no Japão. Tinha coisas muito interessantes acontecendo em nível nacional e internacional. E aí em 2020 tudo né? Tudo deu esse stand-by. E a gente está com bastante dificuldade de retomar. Né? Então, eu acho que no dia de hoje a gente está bastante perdida nessas estratégias, porque a gente está reencontrando essas estratégias mesmo. E reencontrando forças, né? Inclusive reencontrando as nossas próprias criadoras e energias criativas. Porque muitas vezes, eu estou numa baita crise. Assim, eu me lembro que eu fiz essa formação em Barcelona e lá eu participei de um congresso e aí tinha uma figura que era da dança, e ela é grega, e ela falou muito sobre essa palavra crises, que vem do grego e significa uma divisão, né? Significa divisão. Então, assim, você tem que escolher alguma coisa e não pode ter a outra, né? Inclusive, uma relação bem infantil com relação à vida, né? Não dá para ter tudo. E aí, eu me percebo muito em crise, porque na pandemia, o que aconteceu? O nosso... eu, gestora e produtora cultural, começou a crescer muito. Então, eu e a Tatiana, a gente tem essa empresa que chama Inova Roda Gestão Cultural, que a gente trabalha na área de gestão. E isso começou a dominar a gente, assim. Por quê? Porque a gente começou a fazer dinheiro, como antes nunca a gente tinha feito enquanto artista. A gente começou a ter um nível de trabalho relativamente confortável dentro da nossa casa, com um nível de mobilidade grande. E aí, a gente começou a comparar essa realidade com a realidade financeira de sermos artistas, que é, assim, cruel. Então, hoje, aos 40, né? Tati já tem mais de 40, eu tô chegando nos 40. A vida mudou, as necessidades mudam. A gente tem uma outra relação com a nossa vida, né? Daqui para frente, com o conforto, com os pequenos luxos, com os boletos. Então, isso tudo faz com que eu, Cirila, não sei, Tati, pode falar um pouco mais, assim. A gente tem visões diferentes, A gente tem visões diferentes, assim. Eu, particularmente, estou num momento de vida bem diferente. Então, assim, dos 2 últimos anos para cá, minha vida mudou bastante. Meus desejos mudaram. E aí eu começo a repensar mesmo essa relação custo-benefício financeira como ser artista, né? Então, acho que quando eu te falei que a minha crise é porque ela está nesse lugar, assim. Porque a gente precisa... Eu gosto muito desse ditado que fala, a gente está sempre vendendo almoço para comprar a janta, né? Mas estamos alinhadíssimos. A gente estava conversando na trupe sobre isso ontem. Exatamente sobre o nosso futuro, o que a gente quer e como se organizar para alcançar, né? Porque muitas vezes a gente, para quem não tá ligada ainda, a gente é do Distrito Federal de Brasília, a gente está no centro-oeste do Brasil. E aqui a gente trabalha com leis de incentivos, bilheterias, né, de forma independente. E muitas vezes a gente fica ali num ciclo, né, de projetos em projetos, de 4 em 4 meses realizando, muitas vezes não tendo uma pesquisa continuada, né? Se você não cria uma linha editorial para o grupo do que a gente quer trabalhar naquele ano, às vezes vai... No momento a gente pesquisa o infantil de Monteiro Lobato, no próximo ano a gente está ali no Nelson Rodrigues, surrealista, no próximo ano a gente está fazendo um musical... coreográfico, ou seja, né, esse desenho, e é muito bonito acompanhar esse desenho de vocês. Mas um outro ponto também dentro dessa nossa conversa, que é uma questão dentro da trupe também, é isso que vocês colocaram, né, a questão da crise produção versus estar no campo artístico enquanto criadora. Quando vocês estão ali enquanto criadora, vem o pensamento
de valores, o pensamento do orçamento do projeto, ele vai alimentando, porque a gente muitas vezes quando tá na ação ali na trupe, a gente pensa, seria muito legal para isso se a gente tivesse um recurso XYZ, um figurino, um cenário de uma forma específica. Então, sendo gestoras, mas também atrizes, artistas. Isso, como é que é esse desenho para vocês ali, na hora que vocês estão... O céu é o limite ou não? Vocês lembram da planilha orçamentária? Para mim nunca é o limite, sempre é planilha. Eu piro, às vezes eu vou céu é o limite. Gente, vai cair chuva, vamos aqui no teatro, o que a gente faz? Eu acho que a gente não mistura tanto as coisas, né? Eu acho que a gente consegue, sim, dizer assim... Vamos falar meia horinha de produção e depois a gente entra em cena e aí vai pro ensaio, né? A gente consegue fazer isso bem e ter os nossos espaços preservados, né? Tanto um quanto o outro, porque eu acho que tudo precisa ser preservado, né? Mas, óbvio, não tem como. Eu não sei. Não, mentira, eu sei. Eu acho que uma vez eu trabalhei contratada como atriz que eu não pensava no orçamento, que ninguém do meu lado falava do orçamento. Eu sabia quanto eu ia ganhar no fim do mês e tava lindo. Assim, perfeito. Era ótimo. Mas nos espaços, vamos dizer, de conforto, né? Quando eu estou trabalhando com os meus grupos, quando eu estou trabalhando com as pessoas que eu amo e que me convidaram para fazer trabalhos de teatro e tal, sempre tem o papo da grana, né? Sempre você tá com uma relação íntima com a planilha orçamentária, né? Porque a gente está fazendo teatro, a gente não está fazendo cinema, né? E porque no teatro, enfim, tem limites muito claros, orçamentários, né? Tem limites rasos, Mas né? eu acho que a gente, por exemplo, pensando em estratégia, agora a gente está nesse processo de criação e a gente está trazendo uma produção, entende? Pela primeira vez. Pela primeira vez. A gente está terceirizando esse lugar porque a gente tem recurso para isso, a gente tem uma planilha que permite, então o céu permite, né? E a gente justamente quer estar inteira. Por exemplo, precisamos trazer a musicista. Então, alguém vai ligar para a musicista, não somos nós, né? Então, assim, esse lugar que vaza uma energia criativa, porque precisa de uma objetividade, a gente está conseguindo trazer alguém. Eu já não acho que vaza uma energia criativa, por exemplo. Eu acho que ocupa muito tempo. Entende? Tipo assim, então o tempo que eu poderia estar estudando uma imagem que a gente vai levar para a cena amanhã, eu estou marcando com a escola o experimento que eu vou fazer. E aí eu deixo, então, de me dedicar para aquela leitura, para aquela imagem, para aquele espaço de criação de cena, para me dedicar a um espaço de criação da dramaturgia da produção. Então, eu hoje, assim, eu consigo também ter esse prazer em fazer as duas coisas e entender as duas profissões como profissões criativas, inclusive, né? E também me conforta um espaço de que eu não estou fazendo uma produção, sei lá, de uma construção de um prédio, sei lá onde. Eu estou fazendo uma produção cultural, eu sou uma gestora cultural, sou uma produtora na cultura. Quando eu não estou fazendo os meus projetos artísticos, eu estou ajudando outras pessoas, colaborando em outros projetos artísticos. Sim, né? Que é extremamente importante, né? Essas duas partes, né? Tanto a parte criativa quanto a parte de produção, de criação de produção e de estratégias, né? Você ia falar, mas... Não. Dentro, eu queria saber um pouco mais, assim, por exemplo, dentro do grupo de vocês, do coletivo, ou dentro da produtora de vocês, como é que vocês se organizam para projetos novos? Acho que a Alana comentou como é que vocês pensam, daqui 5 anos, vocês falaram, agora está trazendo uma produção de fora. Pouco tempo atrás a gente estava com planejamento para o Japão, estava sendo palco giratório. Como é que vocês se organizam estrategicamente, organizacionalmente, para que isso se torne realidade? Como é que é essa Porque tem um gasto de energia, como vocês falaram, né? Esse tempo para investir em quais os festivais que existem e colocar. Mas aí o próximo espetáculo, quando é que a gente vai começar a fazer a captação? Porque a gente sabe, porque uma coisa é você contratar alguém para fazer a produção, para ligar para a escola, para fazer aquilo. Outra coisa é, caramba, ano que vem Captar, a né? gente a gente quer circular no Japão. A gente que tem que idealizar, imaginar esse projeto e pode até contratar alguém para viabilizar isso, mas a gente que tem essas ideias, esses vislumbres, essas vontades, esses desejos,
Como vocês se organizam nesse sentido? A gente tinha um desenho até a pandemia, porque realmente agora a gente está se reorganizando, porque imagina, a pandemia foi um strike, né, para quem trabalha com cultura, assim. E olha que somos privilegiadas, né, que ninguém aqui passou fome, por exemplo, né. Porque a gente tem contato com redes de coletivos de outros lugares, inclusive latino-americanos, que a galera passou fome real, assim. Depois eu posso até falar um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que uma das estratégias é trabalhar em rede, sabe? Pensamento de rede, tipo isso que está acontecendo aqui com a gente agora, né? Pessoas fazedoras de arte se juntam para pensar estratégias juntas, né? Mas, bom, até a pandemia eu acho que a gente tinha uma divisão que era um pouco assim, Carlos. A gente tinha um mapeamento relativamente contínuo de editais, de festivais mesmo. Então, tinha uma vertente que era pensar espetáculos, produtos prontos e como a gente vende para quem a gente vende. Então, era isso, assim. Então, editar... O Coletivo Antônia trabalha com bebês e crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, é um nicho muito específico que facilita muito o nosso trabalho, assim, sabe? Porque ele tem um recorte, né? E é um segmento artístico muito agradável. E a gente não fica pensando, né, se a gente quer fazer teatro para adulto ou se a gente quer fazer teatro para crianças mais velhas. A gente não tá nesse devaneio, entende? Não faz parte do nosso processo criativo esse devaneio. Então, nesse sentido, a gente tem um recorte, assim, conceitual e técnico também que facilita na hora de pensar mapeamento de festivais nacionais e internacionais. Então, na linha de pesquisa do próprio coletivo, né? Exato. Genial. Então tem isso, tinha esse mapeamento contínuo do tipo assim, cara, temos esses produtos para onde a gente pode ir, né? E são vocês que fazem esse mapeamento, vocês duas sentam, abrem o computador. A Kamala. O núcleo de produção e gestão do coletivo somos nós três. E aí o Rustang fica na parte de criação, ele não curte e cada um tá muito honesto. Cada um faz o que sabe fazer de melhor e acho que é a melhor forma da gente se organizar, na verdade. Então, acaba ficando muito com nós três. Então, a gente faz esse mapeamento contínuo e é um mapeamento Google. É mapeamento falando com programadoras amigas que estão viajando, que estão... Em conversa de rede também, que a CI trouxe esse processo das redes latino-americanas, redes europeias e tal, redes brasileiras. Isso. Né? Nossa, no próximo tópico vamos adentrar nesse tema, porque eu desconheço. Das redes, que eu acho que é bastante importante. Então, tinha esse movimento. Aí tinha um movimento que a gente poderia chamar de núcleo de projetos, que era que nunca chamou assim, mas eu tô pensando aqui agora. Tô dando nomes. Que é pensar editais de fomento. Né? Assim, saiu um edital, por exemplo, ontem lançaram o edital da Petrobras. Então, a gente está sempre ligada, porque como a gente também está nessa área da gestão, isso está no nosso radar o tempo inteiro, né? Então, assim, editais, FAQ, fundos, emendas, né, públicos ou privados, e aí a gente tem um banco de projetos nosso, que a gente já aplicou 300 milhões de vezes e que não foram aprovados. Então, assim, dependendo do tempo que a gente tem, a gente só adapta ao projeto. Se a gente não tá pegadaça de trabalho, a gente quer falar, teve uma ideia muito legal de uma criação, de uma circulação, a gente senta e escreve, né? Gente, isso aqui é no mundo ideal, porque no dia a dia salve-se quem puder. Mas mais ou menos tem essas vertentes que eu acho que são possíveis da gente tentar mapear para pensar essa metodologia de gestão e sustentabilidade, né? Certo. Tem essa organização. Tem essa organização. E aí tem um outro núcleo, que é um núcleo muito de produção mesmo, que é do tipo assim, o Coletivo Antônia, ele entrou num circuito nacional e... Principalmente nacional, né, Tati? De festivais. Então, as pessoas nos convidam, sem a gente ter que ir atrás. Então, tem uma pessoa que sempre fica, que normalmente é a Kamala, alimentando de informações esses festivais, esses convites que a gente recebe. Então, que é uma coisa ali também, né, nacional e internacional, que está ali o tempo inteiro. Preciso de um rider, preciso o que vocês têm na manga? Por exemplo, o Palco Giratório abriu muitas possibilidades pra gente. Então, vira e mexe um Sesc, entra em contato com a gente falando, cara, estamos querendo programar alguma coisa para bebês e tal, o que vocês têm aí? E que agora também deu uma esmorecida, né? No ano de 2020, a gente estava entrando no ano Japão e um monte de Sesc marcado em São Paulo, muita coisa. E aí foi caindo. Aquela coisa. Normal, né? E agora tá difícil também retomar, né? Esses contatos. A gente tinha uma pessoa que estava vendendo a gente em São Paulo, que estava interessada no nosso trabalho, estava conseguindo fazer essa venda, que também agora, ela também está se reorganizando por lá.
tá, então a gente tá sem essa pessoa que vende. Então, as coisas ainda estão... assentando, eu acho, né? Tentando voltar naquele eixo, né? Mas aquele eixo também não existe mais. Então, reinventar, né? Reinventar mesmo tudo, né? Então, acho que tem o núcleo de projetos, de captação, né? Tem esse lugar... Vamos lá, gente, me ajuda a trazer, porque eu estou tentando puxar aqui, porque a gente já trouxe 4 pontos, né? Acho que tem esse lugar de captação, tem esse lugar de mapeamento de festivais, tem esse lugar da produção, e eu acho que tem um lugar que é o lugar de gestão dos projetos que estão acontecendo agora, né? Porque no dia de hoje a gente tem, 3 projetos em andamento, se eu não me engano, do FAC, e que a gente se divide internamente para gerir esses projetos aqui e agora. Pagamento, relatório, darará. E aí eu acho que teria um quinto, se a gente for tentar desenhar essa metodologia, assim, que seriam as redes, sabe? Porque na pandemia, o estar em casa fez com que a gente estivesse online. E aí a gente já estava começando um processo de conhecer pessoas, que veio desse mapeamento de festivais. Então, ao buscar festivais para tentar vender o nosso trabalho, a gente encontrou redes. E no teatro para criança, para infância e juventude, tem redes muito potentes em nível internacional atuando, né? Então, a gente entrou nessas redes e isso fez com que a gente tivesse reuniões periódicas com essa galera. E aí, troca edital, troca projeto, troca ideia, troca um monte de coisa. Então, hoje, no dia de hoje, a gente faz parte do CBTIGE, que é o Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude, cuja sede é no Rio de Janeiro, mas que tem núcleos regionais em vários estados brasileiros. Então, esse centro existe há 30 anos, há mais de 30 anos. Então, por ele, a gente já conseguiu fazer publicações, por ele, a gente já pensa editais, a gente já escreveu projetos juntos e tal. Esse centro, ele é uma representação nacional de uma associação que nasceu na França também há mais de 30 anos atrás, que chama ACITEG, Associação... É em francês, eu não sei, mas enfim, é uma associação de teatro para infância e juventude. A ACITEG, ela opera a nível europeu e global, e eles têm muito dinheiro. Então, eles estão o tempo inteiro, por exemplo, esse ano vai ter um congresso em Cuba. Então, é uma rede de articulação. Eles são financiados pela Europe Creative, que tem muita grana. Então, assim, eles lançam editais, eles lançam festivais, eles lançam congresso, eles lançam ações de formação e capacitação, muitas vezes com bolsa. Então, a gente foi entrando nesse circuito para ver o que é possível, né? De novo, como a Tati disse, é um recorte etário, né? Um segmento artístico muito focado. A gente faz teatro para crianças, né? Então, assim, não sei falar hoje, no dia de hoje, como é um outro segmento, né? E a gente faz parte de uma rede que eu acho com a qual eu mais me identifico, que chama Vincular, que é uma rede de criação latino-americana de teatro para bebês, né? Então, é uma rede que a gente faz encontros anuais, cada encontro é num país sede, já teve aqui em Brasília, no Brasil, no México, na Argentina e tal. Então, assim, é uma forma da gente também fomentar, principalmente emocionalmente, o fazer, né? Porque quando você olha, cara, tá difícil pra mim. Aí você olha uma figura na Venezuela que tem que desligar a internet porque ela só tem meia hora de internet por dia em Caracas. E tá lá fazendo dança pra criança full, sabe? Você fala, cara, tamo bem. Então, também dá uma apaziguada no coração de tipo, cara, não tô sozinho. Então, nisso a gente sobrevive também emocionalmente, né? Acho que é isso, né, Tati? Uhum. Porque muitas vezes gera uma exaustão, né? Porque olha o tanto de coisa que vocês falaram. É uma equipe. É uma organização muito profissional, de empresa. Mas é uma organização um assim. Pequeno, né? Com um núcleo pequeno. A gente sabe como é, né? Com um núcleo pequeno e com orçamento minúsculo. Minúsculo. A gente faz precário. E como é que é pra vocês esses desafios mesmo, assim? Vamos falar agora desse bastidor, né? Porque muitas vezes a gente vai vendo as conquistas dos grupos, né? Esse trabalho que a gente está desenvolvendo, mas esse corre atrás, ainda mais assim, de somos autônomos, né? No final das contas, somos autônomas. Então, assim, fiquei doente, é uma semana que eu vou ter que parar e o projeto parou junto. Então, como é que é pra vocês esses bastidores? A gente tá trabalhando juntas desde 2009, né? E a Kamala entrou um pouquinho depois, o Rustang também um pouquinho depois. Então, a gente tá juntas há muito tempo. Então, acho que também tem... a gente vai desenvolvendo uma forma de administrar uma empresa com
muita empatia e muito... amor, né? Amor. Afeto. Tem amor, né? Tem muito amor. Óbvio que a gente não vive de amor, né? Mas tem muito amor. E aí, isso, né, quando você fala assim, eu fiquei doente, o projeto tem que parar uma semana, a Kamala vai viajar com outro projeto. Fulana pegou uma produção, porque a gente, justamente por a gente ter pouca grana envolvida no projeto Coletivo Antônia, vamos dizer assim, a gente precisa de outras fontes de renda para poder complementar o nosso pagamento de boleto individual, né? Então, com muito amor e respeito mesmo, e nessa compreensão de que essa empresa, ela não paga as nossas contas, né? Então, que a gente precisa ser aberto e porosas suficiente para que a gente saiba que fulana tal mês está fora e eu tô dentro. No outro mês eu que tô fora e as duas estão dentro. E isso é uma dança mesmo, sabe? É uma dramaturgia, é uma dança das cadeiras, sabe? É com muito respeito e muita tranquilidade saber que a gente vai marcar para começar uma montagem daqui 2 meses e pode ser que quando a gente chegue lá, a Cirila foi convidada para fazer uma coisa muito importante em São Paulo e que não tem nada a ver com o Coletivo Antônia e a gente vai ter que respirar e adiar aqui um pouquinho o nosso compromisso, sabe? E só assim a gente consegue também estar juntas há tanto tempo, né? Porque se você começa a entrar numas com cada coisa que cada um tem que fazer para tocar a sua... gerir a sua carreira individual, né? Você não tem um coletivo. Esse coletivo, ele vai se desmantelar mesmo, né? Nossa, muito lindo você falando. Eu amei. Porque é isso, né? É uma relação aberta, é livre também. Porque a gente também tem os desejos individuais enquanto artista e da vida também, né? E eu acho que é lindo pensar assim, essa maneira de ter uma empresa, porque a gente fica pensando, né? Para manter, para gerir uma empresa tem que ser assim, é tudo muito... como é que é a palavra? Tudo muito duro, tudo muito inflexível, né? E é muito lindo de ver, assim, porque eu acho que isso faz com que seja mais saudável, porque é exaustivo também, né? Passar por algumas situações. Super. E eu acho que esses breaks, né, de carinho e de afeto, eles não são só porque a gente tem projetos externos. Às vezes, dentro do próprio projeto, né, às vezes da própria companhia, assim, eu me lembro que ano passado a gente estava no processo criativo e eu tive um surto de choro, assim, tava numa puta crise, falando, gente, quanta escolha errada, porque, assim, realmente, tô chegando perto dos 40, né, gente? Mas, assim, realmente, que precariedade, assim, sabe? Essa sensação de olhar pro outro e achar que a grama tá verde, e tu tá num pasto seco pra caramba, assim, falar, gente, quanta escolha errada, não quero mais, cansei de brincar, assim, e no meio do ensaio, aí vieram os 3, me abraçaram, me cuidaram, então tem esse lugar do cuidado também, do cuidado individual dentro dessa empresa, né, que eu tô achando curioso a gente pensar em empresa, porque a gente não foi ensinada a pensar como empresa, mas né? Então, assim, pensar, eu acho muito legal essa proposta, né, temática, assim, que é como é que a gente pensa essa gestão, porque muitas vezes a gente não pensa, a gente está fazendo. Inclusive, a gente ganhou um projeto de manutenção de grupo aqui, do Fundo de Apoio à Cultura do DF, que uma das ações era trazer uma consultoria para a gente aprender a gerir o nosso empreendimento como uma empresa. Não uma empresa, mas assim, uma coisa, isso, como é que a gente pensa daqui a 5 anos? Né? Porque é isso, a gente está pensando hoje, ontem e quando muito amanhã, mas daqui a 5 anos, cara, a gente não está pensando, né? Então, acho que é isso, assim, a gente precisa se instrumentalizar, porque tem muita gente boa pensando gestão de coletivos, muita, e a gente não sabe. E aí, talvez, buscar essas pessoas para a gente não ficar perdendo tempo batendo cabeça pode ser estratégico também. Porque muito do que a gente aprendeu, né, os nossos grupos, os nossos coletivos, foi no corre, né, foi no dia a dia. E aí eu acho até legal porque a gente está falando de grupos que já são maduros, artistas que são maduras, já que estão no mercado já tem um tempo. O que a gente pode comentar para quem está começando, quem está ali na faculdade, talvez de artes cênicas, ou está num grupo de teatro, né, porque uma das coisas que não é falada nas universidades ou nos grupos de teatro, que eu acho assim, toda vez que eu tenho espaço, eu gosto de comentar, artista também tem que ser produtor
ou trabalhar para que essa produção exista. Né? Porque muitas das pessoas maravilhosas que se formaram comigo, artistas incríveis, foram para outras áreas, porque ficaram ali esperando o convite do coletivo, do grupo, da diretora, do diretor, e esse convite nunca veio. Né? A gente tem, às vezes, esse romantismo do filme, que eu vou me formar em artes, vou sentar e vou fazer alguns testes, e já vou estar participando de grandes filmes, grandes... E assim, voltando àquilo que vocês colocaram, agrupar, reunir, é uma das potências, das possibilidades para que a arte exista, né? E que a gente consiga produzir. Então, assim... agora até pensando e abro para a trupe também, né? Essas questões assim, o que a gente pode falar para essa galera enquanto gestão, né? Sair um pouco só desse romantismo do fazer artístico, da aula de dança, canto, mímica corporal dramática, e pensar assim, cara, vamos entender um pouquinho de gestão financeira, vamos ler o edital, entender um pouquinho como é que esse edital é colocado, uma tabelinha de Excel. Antes, eu vou falar uma coisa que eu achava muito chato, eu achava tudo isso muito chato. Eu queria realmente ser convidada, estar nos filmes. Eu fui pro Rio de Janeiro, a gente fazia aqui, mas eu fui no Rio de Janeiro com esse intuito. Eu vou entrar na novela, eu vou fazer o Wolf Maia, eu vou ser a Paola de Oliveira. Era isso que eu queria. E eu fui muito nesse intuito, porque era um desejo meu. Eu falei, eu tenho potencial pra isso. E uma coisa muito bonita que aconteceu quando eu tava no Rio, as coisas foram dando tudo errado, porque é caótico, a gente sabe como é. De tudo, de abusos a não ter dinheiro, a ter que trabalhar realmente, assim, panfletando. Trabalhava no app da 99 táxis, tipo, fazendo promoção de publicidade. Ia fazer teste de publicidade e era escroto pra caramba. Eu tô falando palavrão, gente, já comecei aqui. É muito doido, porque eu fui com isso. E foi uma coisa muito linda que aconteceu. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com gestão cultural numa secretaria de Estado. Aí eu falei, que chato, mas vamos lá, né? Pelo menos é um pouco dentro da minha área. Quando eu cheguei lá, eu vi tanta gente maravilhosa gerindo, fazendo seus festivais, falando o que queria fazer, né? E aí eu pensei assim... E aí eu comecei a achar que você estar sempre sendo convidado, você numa novela, é sempre a dramaturgia do outro. E eu comecei a perceber, eu sou uma artista e já tenho essa trajetória lá em Brasília, quanta gente legal faz lá no Brasil todo, e comecei a ver beleza e ver que não é só tão difícil e assim, realmente é burocrático, mas que essa burocracia, ela é bonita porque ela vai fazer com que a minha dramaturgia, a história, a missão, a coisa que eu acredito, com o meu grupo, com outros coletivos, ela pode gerar outras coisas, sabe? E aí foi mudando muito, porque aí surgiram os streamings, aí surgiram as produções independentes, e mudou muito, saiu muito desse nicho do ser convidado sempre pelo diretor ou pela novela. Então eu acho que foi um plot twist pra mim de pensar assim, cara... É chato? Às vezes é burocrático? É burocrático. Mas eu tenho que me inserir. Eu também tenho que ser política. Eu também tenho que estar indo na secretaria. Eu também tenho que estar falando do fomento. Eu também tenho alguma coisa pra falar, sabe? Tipo, e nós temos enquanto artistas, porque às vezes a gente é ensinado muito a sempre estar fazendo o sonho daquele diretor, ou daquela diretora, ou daquilo. Seu jarro vazio, né? Aguardando... E aí, tipo, você poder escolher estar nos processos que você quer estar. Não é fácil? Não é fácil. Assim também como não é fácil do outro lado. Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Thiago estava falando em relação a se produzir, né? Porque se produzir, você tá o quê? Olhando para si, vendo que você tem interesse e produzindo as suas coisas. E dentro da academia, nós, né, todos aqui somos formados, né? A gente se formou em artes cênicas, a gente aprende técnica vocal, a gente aprende expressão corporal, a gente tem contato com dramaturgia, mas a gente não tem contato com produção. A gente não tem matéria de criar estratégias para entrar em cartaz, criar estratégias para fazer uma circulação, para elaborar um projeto. Para elaborar um projeto. Então acaba que... Agora não tem na UNB? Eu tô no programa de doutorado lá da UNB e aí eu recebi bolsa durante um período e aí por isso eu dei aula lá para graduação, né? E aí tiveram algumas tentativas de aulas de produção justamente por isso, mas a minha orientadora falou, Cirila, você quer dar aula do quê? Eu falei, eu quero dar aula de produção cultural.
Porque, assim, chegou um dia que eu estava acompanhando uma turma dela, que era uma turma que estava no último semestre, fazendo o trabalho de diplomação, né, para se formar. E aí ela falou, eu não vou poder dar aula, você consegue dar aula aqui no meu lugar e tal? Eu estava como assistente ali dela, e eu falei, posso? E aí eu falei, cara, eu vou dar uma aula de produção, basicona, gente, 2 horas. Aí uma menina de, sei lá, cara, 24, 25 anos, levantou uma e falou assim, e como é que preenche um cheque? Aí eu, gente, tá grave. Tudo bem que hoje ninguém preenche cheque. Ninguém preenche cheque, mas achei muito simbólico uma pessoa não saber preencher um cheque, entende? Então, assim, a galera não sabe escrever. Não sabe. Não sabe escrever porque não lê. Porque a gente não lê mesmo, cada vez menos, né? Cada vez mais rápido, esse mundo pra ontem, tudo. E não sabe abrir um Excel. Então, assim, gente, como é que você vai ganhar dinheiro, assim... Você precisa saber onde está o dinheiro. Como é que funciona? Né? Mas talvez com 20 anos a gente também não soubesse. Sim, eu não sabia. Eu com certeza não sabia. Com 19 anos eu estava entrando na universidade e eu tive a sorte de encontrar com a Sônia Paiva dentro da Universidade de Brasília, que não sei porquê, não consigo nem me recordar, olhou para mim e falou, você quer produzir o Festival Tucã comigo? E foi a primeira vez que eu fiz uma produção. Eu ainda estava dentro da universidade e eu produzi um festival de 6 meses, uma mostra de 6 meses, com todos os trabalhos que estavam sendo produzidos dentro da universidade. Aí tomei minhas primeiras peias de impressão de programa, enfim, todas essas peias que a gente toma de produção, eu tomei dentro da universidade com a Sônia Paiva. Eu tive essa oportunidade. Mas... E ela me deu um CD... maravilhoso, escrito assim, Nunca Mais Problemas Idiotas, que era um CD sobre o Word. Era tipo assim, todas as tretas que você pode ter num Word na sua vida, e você não vai ter que perguntar pra ninguém, só vê esse disco. Vê esse CD. Não me liga, tipo assim, vamos produzir, mas não me liga pra tirar essas dúvidas, tá? Exatamente. Escuta. Gente, tava escrito no... Excel. Tava escrito no CD, Nunca Mais Problemas Idiotas. Então, eu também nunca mais parei de estudar a produção, né? De entender que eu preciso aprender sempre coisas novas para fazer aquilo que eu estava fazendo e estudar, né? Estudar muito. E ter prazer, né, também, no que você está fazendo. Mas eu acho que até antes mesmo da produção, porque produção é guerrilha, né? Tipo assim, para mim, produção você trabalha para solucionar o pepino, porque vai ter pepino, não tem como, por mais que você se organize, né? E aí também, quando a gente vai ficando velho, a gente vai cansando um pouco de ficar solucionando pepino, né? Mas eu acho que é aprender a escrever o seu projeto. Cara, eu acho isso um divisor de águas, assim, pra galera jovem que tá chegando aí. Total. Porque, assim, por exemplo, hoje lá na UNB... É isso, a galera, inclusive, tem dificuldade de fazer um Nelson Rodrigues. Porque a coisa virou. Eu fiquei alguns anos, eu me formei em 2008, eu fui dar aula agora, tem 2 anos. Então, assim, muitos anos se passaram. E eu vejo que a galera tá no lugar da performance, dos projetos próprios, da não dramaturgia, da né? Pós-contemporaneidade, pós-dramaturgia, todas as pós, que quando você dá um texto, a galera não sabe. Tem dificuldade mesmo. Eu tô falando isso porque eu peguei uma turma lá que falou, cara, a gente quer montar um texto. Pronto. E aquilo foi... Por que vocês querem fazer? E eu assim, gente, mas por quê, né? Não, porque a gente nunca fez. 4 anos depois, eles nunca montaram um texto inteiro, entende? Então, assim, eu acho que esse lugar de você instrumentalizar essa galera para projetos próprios, porque é o desejo da contemporaneidade, assim, da galera jovem que tá aí, tem as minhas ideias, tem os meus projetos, e como que eu consigo fazer isso? Fazer, né? Então, assim, eu consigo dinheiro, porque afinal de contas é um trabalho, como é que eu consigo produzir? Então, eu acho que esse beabá é importante nesse processo de formação das novas artistas mesmo, sabe? Acho que é importante. E a gente não teve porque é muito novo, né? Se você for olhar em perspectiva nacional, o primeiro curso de produção cultural que teve foi em São Paulo há poucos anos atrás. Assim, eu não sei, posso estar falando bobagem, depois a gente até dá uma gulgada aqui. Mas é uma carreira, né? Eu não estou falando carreira artística, mas a carreira de produção é uma carreira nova, né? Uhum. E por isso mesmo é uma carreira que a metodologia não está muito, né? Quando a gente estava na universidade, há 15 anos atrás, não se tinha necessariamente uma metodologia muito, né? De produção, de produção mesmo, né? Era tipo, salve-se quem puder. E é legal, né, pensar em rede, que você já tinha dito, que a gente também pode mudar as políticas públicas do nosso estado, né? O FAC, ele é super bem... super bem fechadinho, assim, sempre rola. E
E lá no Rio, a galera falava muito, assim, dentro da secretaria lá. Nossa, o FAC era, tipo assim, é um fomento que acontece... E tô fazendo propaganda aqui, mas ele realmente... E é bom falar isso pensando fora do eixo Rio-São Paulo. Porque Rio-São Paulo a gente tem muitos trabalhos e a galera nem foca muito nos editais. E muitas vezes, às vezes, tem fundos parados, tem fomento, a gente pode mudar isso. Quando você entra dentro, você vê que tem formas de você mudar aquela secretaria, aquela política. Só que é isso, né? A gente precisa de rede. Como a rede é importante, porque se a gente... Essa união, né, de artistas e tal, vai fazer toda a diferença, né? Total. E Brasília, a gente que está em rede, pensando rede, trabalhando em rede nacional, assim, dentro desse recorte etário muito específico, mas a gente vê que Brasília ainda é um oásis das Sim. políticas públicas para arte e para cultura, assim, sabe? Por exemplo, o Conexão FAC, que a gente tem, que permite mobilidade, tanto para ir como para vir, como para, né, gerenciamento e criação de plataformas para trabalhar em rede. O próprio FAC, que é uma conquista nossa de muitos anos. É uma conquista nossa. A lei de incentivo à cultura. Então, assim, eu acho que o setor cultural em Brasília, por mais que às vezes pareça meio desmantelado, porque a gente vai fazer uma manifestação e aparecem 3 gatos pingados, como uns anos atrás, né? Eu acho que a gente ainda tem bastante privilégios em relação a outros estados, né? Mas é isso, são privilégios, é repartir o pouco, né? Porque é precário. É precário mesmo. E é precário não é só no Brasil, porque eu morei na Espanha e lá era precário também. Sim, eu fico, a Europa, lá eles têm dinheiro pra ensaiar, pra treinar, Não, a diferença é que por nos abusarem durante muitos anos, Sim. a Europa hoje vive bem com pouco. E no Brasil a gente não vive com dignidade, com pouco dinheiro. A gente passa fome, a gente, né? Então, e lá é diferente, né? De nada, a Europa, porque a gente que possibilita isso para eles até hoje, né? Importante dizer. E isso a gente percebe atuando nessa rede latino-americana, por exemplo, assim, como realmente essa exploração ela acontece até hoje, né? Eduardo Galeano tá aí, né? Nas veias abertas da América Latina falando sobre isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que dentro do precário, Brasília a gente está bem. Sim. Né? Sim, e eu acho importante também a gente lembrar, eu acho que vou até voltar um pouquinho nas falas, porque ter essa possibilidade, que a Alana estava falando assim, eu fui para o Rio de Janeiro atrás da possibilidade de ser elenco, né? De ser, né? Buscando uma TV de elenco, um cinema de elenco, um teatro de elenco, qualquer coisa que fosse, que tivesse ali com uma lista de personagens a serem ocupados por atores e atrizes que estão vindo do Brasil inteiro, porque essa é a realidade, né, dessa cidade, São Paulo e Rio, mas não é a nossa realidade. Tanto que quando a gente pensa em teatro de elenco, eu não sei se vocês conseguem nomear em Brasília, tipo, teatro de elenco. Ciclana faz teatro de elenco. Ou tal companhia sempre contrata atores e atrizes para fazer trabalhos. A gente não tem isso aqui. Eu não consigo nomear. Talvez os tenha. musicais. É, né? talvez os musicais. Sim. Mas não é uma cultura, né, tipo de comédia, Brasília, né? do teatro de Brasília, né? Não tem essa cultura. E de Brasília os musicais de cursos, de oficinas ainda, né? Não sei, falei por falar, porque os também não grupos de consigo comédia imaginar, não. normalmente tem, né? Tipo assim, tem o grupo de comédia, mas às vezes, como muitos viajam, estão fazendo outra coisa, aí contratam Mas um elenco. é uma substituição, é diferente, né? De ser Mas uma produção de elenco. Sim, Vou fazer essa peça, vou fazer um Tem um casting diretor para que vai ocupar esses lugares. Tem um diretor que a gente conhece que sempre, todo ano, ele faz um trabalho novo e contrata 5, 10 pessoas novas para vir fazer esse trabalho. A gente não tem isso. Agora, por que vocês acham, agora eu acho interessante, por que vocês acham que isso acontece aqui em Brasília? Então, eu acho que tem a ver com uma história, né? Com a história do nosso teatro, de uma forma de fazer que vem das universidades, né? Uma cidade nova, que o teatro, ele chega aqui, aí eu tô falando dessa lógica plano piloto, tá, gente? Porque eu também não sei dizer de outras lógicas, né? Mas a lógica plano piloto é o NB e do Sina, né? Então, ele vem aí de espaços que já são coletivos. E dali surgem coletivos, né? Dessas duas escolas, assim. Isso também eu tô pensando agora e falando, né? Mas aonde que eu tava querendo chegar nessa conversa? Porque, assim, o que eu sinto, né? Que é muito bom que existam espaços que lá no
nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Não, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, que é esse centro, né, esse eixo, que tem essa possibilidade, né, e que não dependam exclusivamente de um financiamento público, né, como a gente depende, por exemplo. E aí, se você for olhar estatísticas e tal, sim, estatais, né, esses bancos estatais, ou as estatais, ou empresas privadas, elas têm muito mais interesse em estar botando grana aonde? Não é aqui. Onde tem bilheteria. É lá onde tem público, onde tem gente, onde tem mais atores, onde tem mais trabalhos diferentes, trabalhos de tudo quanto é jeito, né? O que a gente está fazendo aqui em Brasília talvez seja muito específico e talvez a gente esteja, sim, muito dependente do financiamento público. Reféns do Estado. Ah, mas aí é ótimo porque a gente não tem patrão. Tem, o Estado também é um patrão. Sim. Né? A gente também precisa se moldar para saber escrever um edital. Não é todo mundo que sabe escrever um edital. Não é qualquer coisa que o Estado quer ouvir, que a Secretaria vai aprovar. Então, a gente também fica se moldando a esse patrão, né? Sim. E é elitizado também, né? Para poder também entrar. Então, é bom a gente ter a possibilidade de fazer o nosso próprio discurso. É maravilhoso. Eu, por exemplo, esses dias, um meu amigo veio para mim e perguntou, você tem um... não vou nem lembrar o nome, mas era tipo assim, portfólio digital. É uma coisa de cinema, assim. Tipo, você tem e era uma palavra meio em inglês. Tem um portfólio digital? Aí eu, que você tá falando, velho? Que é isso? Aí ele me explicou que era isso. Era tipo um portfólio em vídeo, que aí você tem vários trabalhos que você fez e tal, não sei o quê. Aí eu falei, amigo, isso é pra cinema? Ele falou, Eu falei, amigo, eu não tenho vontade de fazer cinema. Às vezes eu mando um vídeo e tal, mas não é uma coisa que eu tô buscando. Eu sempre tive o desejo de falar o que eu quero falar. Eu não tô buscando outros discursos pra eu dizer. Sim. Que é essa mesma coisa que você falou. Mas, ao mesmo tempo, tipo, é legal, é ótimo. É uma possibilidade, né? Sim. As outras são outras possibilidades, né? Ser um elenco, trabalhar na TV Globo, fazer qualquer coisa, né? Mas, ainda, será que eu tô mesmo dizendo o que eu quero? Que patrão é esse também que tá me botando grana na minha conta todo mês, né? Também é um patrão. Também estou formatada, de alguma forma. A gente conversou sobre isso ontem na trupe. Porque, normalmente, as leis de incentivo aqui em Brasília, né, elas têm... um dos quesitos é a viabilidade, que entra o cronograma. Então, em quanto tempo a gente vai gerir esse projeto? Tem também a questão dos assuntos do momento, inovação. Ou seja, esses recortes, né, vão direcionando o nosso projeto e acaba que talvez não fosse o projeto que a trupe queria falar naquele momento. Mas, para viabilizarmos um projeto naquele ano, a gente criou esse recorte com os instrumentos que a gente tem e o jogo que o cenário artístico está propondo. Dentro do que a gente quer falar, porque também acho que a gente não faz coisa que a gente não quer, né? Dentro do que a gente quer, a gente se encaixa aqui. E aí a gente acaba que vai nesse caminho. Adaptabilidade, né, chama. Exato. Mas, ao mesmo tempo, uma vez eu estava conversando com uma figura que é da área da saúde, que é vinculada à Secretaria de Saúde do DF, ele olhou para mim e falou assim, cara, mas deve ser muito legal fazer o que vocês fazem. Eu olhei para ele e falei, querido, como assim, né? Ele falou assim, porque você pode fazer o que você quiser. Porque isso é um privilégio que a gente tem sobre outras profissões. Porque, por exemplo, aqui, um fundo de apoio à cultura não é um processo de licitação, que eles falam, eu quero um espetáculo com 4 pessoas, que fale assim, com esse texto. Eles te dão um recurso para você fazer o que você quiser. E aí o melhor projeto, entre muitas aspas, o melhor ganha, né? Óbvio que para ser o melhor a gente precisa muitas vezes se vender e às vezes a gente vai até ter que fazer o que a gente não quer. Pode até chegar nesse lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito legal o privilégio de poder propor uma coisa que faz sentido pra gente e receber um dinheiro público ou privado para executar, né? É libertário, por um lado, né? Assim... É isso. E aí o que a gente vai esbarrando cada vez mais nessas necessidades da política pública, que é do governo, que é assim, tá saindo do meu bolso, do seu, o que você vai dar em troca, né? Porque o governo, ele pensa coletivo, ele não pensa em indivíduo, né? Ele nem pode. Sim. E a gente, às vezes, se irrita, porque é isso, né? Porque, às vezes, a gente... Para atender essa política pública, a gente precisa desviar muito do nosso foco, né? Como, por exemplo, temas de acessibilidade, que vem sendo debatidos muito, né, aqui no DF, assim, as necessidades de atender as políticas de acessibilidade
imediatistas, né? Que acaba sendo um pouco tampar o sol com a peneira. A gente não tem uma educação para gerar produtos culturais acessíveis, né? Mas, ao mesmo tempo, isso precisa ser respondido agora. Como é que a gente resolve, né? Maravilha, galera. E quem quiser saber mais sobre Cirila, sobre Tati, quais as redes sociais de vocês? Como é que a gente consegue manter esse diálogo? Sobre o Coletivo Antônia, sobre a produção, a produtora de vocês. Se vocês quiserem falar sobre algum projeto, deixar um recado, fiquem à vontade. Tá bom, então você vai lá naquela rede social. A gente já fez muita propaganda hoje, né? A gente já falou o nome de tudo quanto é coisa aqui, cara. Vai lá naquela rede social, coloca @Coletivo Antônia, essa é uma. @InovaRoda, essa é a nossa empresa de gestão. E eu não preciso dar o meu arroba, né? O meu é fechado, nem adianta. Não vai o meu rolar. não é, o meu é aberto. Pode ir lá, mas eu não vou falar. Gente, eu queria dizer, assim, aquela... Pra finalizar, pra né? finalizar, assim, porque é isso, né? Eu acho que... Eu tô aprendendo que tá tudo bem desistir também, sabe? Porque às vezes precisa parar e dar uma desistidinha. Né? Porque isso, assim, eu sinto que é tão difícil pra gente abrir mão de algumas coisas e às vezes tá tão pesado que para um pouco, sai um pouco. Porque é muita pressão, né? É uma pressão da vaidade, é uma pressão de achar que a grama da outra tá sempre super verde. Porque é isso, né? Hoje a gente tá aqui falando vários problemas. Vocês falam, ai, vocês são lindos, são bem-sucedidas. E eu assim, meu Deus, onde ele tá vendo? Será que eu tô vendendo essa imagem? Porque eu não me sinto assim mesmo, né? E ao mesmo tempo eu me sinto também, porque tô aqui, tô viva, tenho uma vida ótima, né? Não me faltam muitas coisas, eu gostaria de mais, mas é isso, né? Então eu acho que ter esse carinho com a gente mesmo, sabe? De falar assim, cara, não sei gerir, vamos conversar aqui sobre, ou então, cara, quero dar uma pausa, ou então, galera, não tá rolando aqui pra mim agora, vamos parar um pouco, ou então, cria esse espetáculo aí sem mim nesse momento, sim, pensando em teatro de grupo, já eu volto, né? Eu acho que é um ganho dentro desse formato de vida difícil e árduo, né? E que a gente muitas vezes está nadando contra a maré, a gente dizer, ai, agora não dá pra mim, sabe? Eu tô aprendendo isso, porque eu venho de um lugar de uma autocobrança muito cabulosa, onde eu tenho que dar conta sempre, sabe? E é pesado. Então, assim, sair um pouco, respirar, porque as coisas passam também. Então, às vezes, né, a maré vem e vai. Então, às vezes você tá na onda da crista, às vezes você tá lá embaixo. E aceitar isso também, né? E buscar pensar esse coletivo, essa companhia, de uma maneira empresarial. Porque, afinal de contas, a gente tá mesmo nesse mundo capitalista que pede coisas, exige coisas. Então, como que a gente se capacita para isso, né? Para pensar daqui a 5 anos, para ter uma aposentadoria, kkk, né? Aposentadoria é sacanagem, peguei pesado. Mas é também. E eu vou contradizer, então, a Cirila. O conselho que eu dou para as pessoas que estão começando é: seja anti-estratégica. Eu amei. Faça. Se tiver 20 anos, faz, gente. Quando tiver chegando, porque a estratégia é uma ferramenta do sistema. E eu acho que às vezes a gente tem que pensar um pouco ao contrário. Porque eu não preciso estar aqui com 20 anos planejando onde eu quero estar com 40. Isso não é real, sabe? Uhum. A lógica de eu tô na universidade, depois eu tenho um emprego, ela não existe. Nem a gente fez isso, né? Pra poder... É um processo. Exatamente. Essas lógicas, inclusive, elas estão o tempo inteiro em transformação. Então, pensar a estratégia nem sempre vai te levar aonde você quer ou aonde você deve chegar na sua vida. Às vezes até fecha, né? Sabe? Fecha as possibilidades, né? Encerra as possibilidades, né? É por isso que a Sejamos gente tá mais juntando há tanto anti-estratégicas. tempo. Porque a gente é completamente diferente, Tatiana e eu. Somos. E vamos funcionando assim, nas Deu diferenças. Porque é isso, assim, a gente vai essa porosidade, esse afeto também vai contaminando, né? E eu espero que a gente siga se contaminando aqui, né? Sim. Todas nós aqui. Aprendendo juntos. Uma Que é isso, contaminação né? boa, né? A vida acontece, né? Movimento, tem improviso, né? Que a gente trabalha nisso. E também é isso, tem as estratégias, mas a vida tá aí, vamos fazer, né? Pros jovens que estão começando aí, fazendo teatro fora do eixo Rio-São Paulo ou no eixo Rio-São Paulo. É isso. Também
aproveitar o momento, né? E celebrar quando a gente tá fazendo. Porque às vezes a gente só tá pensando em fazer, sempre projetando, gestando. Quando tá na sala de ensaio, às vezes a gente não tá celebrando, não tá aproveitando, né? Então, é isso. Queria muito agradecer vocês. Maravilhosas. Maravilhosas. O podcast Contracena é idealizado pela Estupenda Trupe e conta com o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Siga nossas redes em @estupendatrupe ou visite nosso site www.estupenda.net.